Muito bem. Vamos agora para o nosso segundo momento, né, do nosso culto, quando a gente vai estar, né, tem aqui um númerozinho que eu tenho que mudar aqui para poder ficar mais atualizado, tá bom? Então é esse aqui. Ok. Estamos ainda adaptando muita coisa, tá? Estamos o nosso terceiro culto, né? Com essas novas estratégias e algumas coisas a gente vai melhorando no correr dos cultos. A gente vai falar agora sobre bem-aventurança. Olha, a gente já falou sobre várias bem-aventuranças, né? Aqui do capítulo 5 de Mateus, né? Tivemos muitas. Vimos cada uma delas e a marca de cada uma, e nós estamos aqui nessa última. Essa última é muito confundida com, não é? Essa última é o versículo 11, é muito confundida com o versículo 10. A gente até já mencionou isso ontem, tá bom? Mas ela tem uma mudançazinha aqui. Vamos chamar a atenção então disso, tá? Vamos ver o tempo que a gente tem para a gente poder, então, usar isso. Senão, amanhã a gente volta e complementa. Provavelmente a gente vai fazer isso. Mas veja só, versículo 11. Bem-aventurados serão vocês, não é? Ou são, tanto faz, repetindo aquilo que foi dito em outras bem-aventuranças, né? Serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O versículo 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? Por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então veja só, para o destaque que a gente chama a atenção aqui. Quando fala em por causa de mim, ou seja, por causa de Jesus, não é por causa da justiça, como diz o versículo 10. Né? Então, não é exatamente por causa da justiça. Justiça é uma vida que é agradável a Deus. O Salmo 23, versículo 3 diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, da sua justiça, por amor do seu nome. Ou seja, o Senhor me guia a ter uma vida agradável a Ele. É Ele que me conduz a isto, a uma vida agradável a Ele. Tá? Isso é a justiça de Deus, né, para conosco. Quando diz, então, por causa de Jesus, não é por uma vida agradável a Deus. Não é isso que está dizendo. Por viverem como Jesus viveu. Não é exatamente isso. Isso foi o versículo 10. Como foi que Jesus viveu? Perseguido, né, por ser correto e exemplar. Então, o versículo 10 está falando que nós seremos, né, nós não seremos, mas bem-aventurados quando somos perseguidos, não é, por causa da justiça, por causa de uma vida, não é, exemplar, por causa de uma vida correta diante da sociedade. Então, como é a vida correta? Amando, perdoando, cuidando, acolhendo, etc. Toda vez que somos perseguidos porque temos esse comportamento, tá? Então, a gente é bem-aventurado, não é? Dando a outra face, andando a segunda milha, etc. Isso é a justiça de Deus, isso é o agradável a Deus, tá bom? Perseguido por causa de Jesus é porque ele existe e veio ao mundo. É porque ele veio e testemunhou e pregou. Porque ele juntou seguidores e salvos, né? Parece que perseguidos aí por intolerância religiosa, tá bom? Por causa de Jesus, por causa da fé, da existência de Jesus, do movimento que Jesus promoveu. Então não é porque digamos, há uma perseguição contra mim, não é porque eu tenho um bom comportamento, mas é porque eu sou cristão. Entendeu? Então, dá esse entender que é esse o sentido. Aqui eu coloquei religiosos contra o cristianismo, é um tipo de perseguição, né? Quando existem casos aí onde outros religiosos de outras religiões, não é?
persegue, então, aqueles que são cristãos, cristianismo contra outras religiões, tá bom? Então, também é uma... Né, qual é o cristianismo que vai perseguir outras religiões? O cristianismo, o joio. Esse ofende a Deus também, né? Usa o nome de Jesus para um comportamento contrário, ou seja, um comportamento anticristo, tá? Então, é negativo também. O que mais? Joio contra o trigo, então é por causa da religião. Trigo suportando o joio também. Então, são perseguições por causa de Jesus, por causa de uma religião, por causa do cristianismo. Não é por causa do comportamento do indivíduo, tá? Amanhã a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, então vou deixar aqui, não vou seguir, a gente vai para outro tema, para que a gente aproveite então esse tempo aqui. Vamos falar então agora a respeito, do verdadeiro culto a Deus. A gente vai falar rapidinho, o verdadeiro culto a Deus. Ontem chamamos a atenção de uma coisa e provavelmente vamos chamar a atenção de novo, porque tem tudo a ver, tá? Então, qual é o melhor culto a Deus? Ser bênção em sua casa. Ser bênção para as pessoas da sua casa. Ser luz, ser motivo de alegria para as pessoas. Criar situações para que as pessoas estejam bem, sejam felizes. Não importa o que elas são, não importa o que elas pensam, não importa o que elas gostam, mas você ser bênção para a vida delas. E é interessante a gente notar que quanto mais a gente é bênção para elas, mais elas vão ficar parecidas com a gente. Entendeu? Então, isso é um verdadeiro culto a Deus. Aí eu vou falar o que eu falei ontem também. E eu tenho falado sempre. 1 minuto, quando você é bênção para as pessoas da sua casa, vale 1000 cultos, elogios a Deus. Ou vale mais do que 1000 cultos, elogios. Aqueles cultos que a gente faz, ó Deus, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és querido. Toda semana a gente repete isso, achando que Deus é bobinho, Ele gosta desse negócio, então a gente vai empurrando nele. Não é isso que... Deus não precisa disso. Quando a gente realiza culto, o maior beneficiado somos nós. Não é ele não precisa, nós precisamos. Agora, o verdadeiro culto, se eu quero me beneficiar e ao mesmo tempo glorificar de verdade a Deus, é eu ser luz e sal para a vida das pessoas, é eu ser bênção, é eu ser um instrumento abençoador. Este é o verdadeiro culto a Deus. 1 minuto, uma ação dentro da sua casa, onde você é um instrumento para ser bênção, felicidade, alegria às pessoas que estão ao seu redor, vale mais do que 1000 cultos, elogios, aquelas barganhas que a gente faz com Deus, aquelas bajulações. Então, 1 minuto que a gente faz, que a gente é bênção para as pessoas dentro de casa, vale mais do que 1000 cultos, blá, 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 que a gente faz nos domingos. Entendeu? Então, esta é a verdadeira maneira de cultuar a Deus. É o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Tá bom? Deixa-me ver aqui. Vamos aqui para um tema que está me desafiando, Porque o texto que eu estou lendo, e estou comentando, mas o texto que eu estou lendo faz uma pergunta. O mundo seria melhor sem religião? O mundo teria mais paz, se não houvesse religião? Se não houvesse essa prática religiosa no mundo? Essa é a questão do artigo. A minha pergunta como cristão não é religiões. A minha pergunta é o que mais me preocupa, mais me interessa, O mundo teria mais paz se não houvesse cristianismo? O mundo teria mais tranquilidade se não houvesse cristianismo? Aí o escritor colocou: razões que levam ao início de uma guerra são múltiplas. Religião e guerra são 2 temas que muitas vezes se cruzam, desde a cruzada de 1095 até hoje em dia,
vimos inúmeros conflitos travados em nome da fé. Né? Já discutimos o conteúdo disso que ele falou, né? Do escritor falou, e estamos dando aqui alguns exemplos de maneiras que o cristianismo esteve promovendo a guerra, a discórdia, a violência, não é? Esses males para a humanidade. Então, nós temos aqui, já vimos várias coisas. Ontem falamos sobre, entre outras coisas, sobre a Revolução Francesa. Aí eu afirmei assim, com certeza, pelo cristianismo que eu tenho visto na história e visto nos meus dias, com certeza o cristianismo na época, lá na França, agiu contra a Revolução Francesa, agiu contra os direitos humanos, agiu contra o bem da população. Com certeza. Eu não tenho relatos históricos, né? Ainda não tenho relatos históricos que demonstrem isso. Mas pelo andar da carruagem, eu afirmo isso. Com certeza, o cristianismo foi contra a Revolução Francesa e todos os avanços que a Revolução Francesa trouxe para a humanidade, agradando a Deus, que ama as pessoas que foram beneficiadas com aquilo que aconteceu. Com certeza, olha que coisa, né? O mundo seria melhor sem cristianismo? Essa é a questão que eu estou levantando aqui nesse artigo desse escritor. Tá? Hoje eu lembro aqui o seguinte, para manter, né, a escravidão dos Estados Unidos. Só vou lembrar isso aqui, para mim já é muito grave isso, porque as pessoas que saíram de lá para evangelizar cá, né, no Brasil, né, saíram para evangelizar, foram as pessoas que pegaram em armas, fizeram guerras para manter a escravidão dos Estados Unidos. Então, eles trouxeram esse evangelho, não é, cheio desse preconceito e desses instintos malignos, não é, de manutenção da escravidão. Deu para compreender por que o nosso cristianismo no Brasil, por que o nosso evangelicalismo, por que os evangélicos no Brasil são o que são? Quem nos evangelizou, quem trouxe o evangelho e junto com o evangelho trouxe toda a bagagem preconceituosa, intolerante e perniciosa com esse evangelho, foram esses americanos que realizaram a guerra civil lá nos Estados Unidos para manter os negros como escravos. Então deu para entender por que a gente é isso que a gente é. Entendeu? Porque eles trouxeram junto com o evangelho, trouxeram os preconceitos e as intolerâncias deles. E a gente faz a mesma coisa com os índios, viu? A gente faz a mesma coisa com outros também. Na hora que a gente está evangelizando, o evangelho real tem que ser do jeito que eu prego, ou do jeito que eu vivo, ou do jeito que eu aprendi. A gente faz isso, a gente carrega junto com o evangelho os nossos preconceitos. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas a gente faz isso, tá bom? Então a gente fica aqui, não é? E a gente segue aqui, deixa eu ver aqui. E aqui tem sobre, né, Jerusalém, o cristianismo trigo de Jerusalém. Deixa eu ver aqui rapidinho o que é que a gente pode falar, né? Aqui está mencionando o exemplo da igreja de Jerusalém. A gente já esteve lembrando isso, né, como muitas vezes, né? E nesse primeiro momento aqui falando sobre Jerusalém, está falando dos cristãos entre o ano 30 e o ano 40, quando parece que os cristãos trigo estavam mais dominando, influenciando a vida da igreja de Jerusalém. Depois dos anos 40, aí é a presença, a influência do joio fica muito forte e a gente vai ver isso no livro de Tiago. Mas a primeira coisa é isso, do ano 30 ao ano 40, a gente vai ter uma igreja, não é? Uma igreja cristã, exemplar, maravilhosa, ali em Jerusalém,
sendo bênção para eles mesmos, para o cristianismo, para Deus que ama todas as pessoas e para a sociedade ali em Jerusalém. Tá? Deixa eu ver aqui. Então a gente fica por aqui, né? Amanhã a gente, então, tem outros momentos para a gente conversar sobre esse cristianismo exemplar, né, da igreja de Jerusalém, tá? Eu vou colocar aqui a musiquinha e a gente encerra esse segundo momento e daqui a uns 2 ou 3 minutos a gente volta para o nosso terceiro momento deste culto da manhã, tá? Deixa eu botar aqui a musiquinha. Tá aqui.